Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast Exos. Meu nome é Paulo Invencível Leomil e aqui comigo em loco... Kanan? Não, é Humberto mesmo. Eu quero saber quem que sabe quem que é o Kanan. Não quero saber não, pode seguir. E com o nosso link lá. Onde você tá? Fala comigo. Eu tô aqui direto da Nova York do Invencível pra conversar com você, que é o Vitor X, galera. Show de bola. Bem, gente, esse episódio nós vamos falar da última temporada de Invencível. Na verdade, a última parte da terceira temporada. A gente vai falar de toda a temporada toda, né? Temporada 3. Temporada 3, né? Que é Invencível, que é uma animação baseada em quadrinhos, né? Que já tá vindo aí com muito sucesso, né? A gente gosta muito. E o Vitor, por favor, roda a vinheta sinopeira pro Vitor trazer a nossa sinopse dessa temporada. Momento sinopeiro. Vitor X. Sinopse do Invencível, todas são curtinhas, né? Sinopse oficial da Prime Video. Tudo muda quando Mark é obrigado a encarar seu passado e futuro, descobrindo quão longe ele vai ter que chegar para proteger a quem ama. Acabou. Tudo bem. Eu acho que quem vê... Se não me engano, na primeira temporada era assim, Mark Grayson é um adolescente de 17 anos normal, só que filho do maior super-herói do mundo. Pronto. Eu acho, é mais ou menos isso, é uma frase. Cara, eu acho que quem vai ver animação não lê sinopse. Eu acho que assim, ele coloca pra ter, porque tem que ter, mas ninguém lê. Mas, Humberto, me conta em que momento a terceira temporada começa mesmo, assim. Cara, ela teve uma quebra, né? Teve uma quebra. Quando vocês falaram comigo, antes a gente tava conversando aqui, né? Eu perguntando, gente, é terceira ou é quarta temporada? Teve uma quebra. A quebra é antes ou depois que ele vai pro espaço? É depois. É depois. É depois quando ele volta com o irmão. O Oliver. É porque ele é atacado. A quebra acontece quando ele é atacado ali pelo o vilão cabeçudo lá. Esqueci o nome dele. O Angstrom. Que ele vai para Angstrom Levy. Que ele vai para uma realidade alternativa toda deserta, né? Isso. Que ele acha que ele matou, né? Ele. E aí ele é salvo pelo pessoal do futuro, né? Vem pelos amigos dele do futuro. Talvez sejam os Guardiões Globais de um futuro ali alternativo, ou então como é que é o nome que eles têm antes de ser Guardiões? Porque os Guardiões, antes eles eram tipo turma jovem, um trem assim, como se fossem os novos titãs. Se fossem novos titãs, ou Liga Jovem. Tropa Jovem. Mas eu acho... eu acho jovem. que é dos Guardiões Globais daquele mundo ali, entendeu? Porque eles são mais velhos, futuro, eles são né? Guardiões do Globo, porque inclusive tá com aquele cara que não fazia parte, né? Que é o Thor, né? Aquele que voa também. Então, não sei, me quebrou a bicicleta. Não, mas eu tô afirmando, foi naquele momento. Foi quando ele mata o Angstrom. Que ele volta, né? Que a do Atomic Eve do futuro fala assim... Você tem que se declarar, você tem que dar um sentimento ou falar que não quer, dar isso mesmo. Posição. Aí isso foi É exatamente isso. Aí foi a quebra. Foi a quebra. Pois é. Então obrigado por ter respondido por mim. Porque eu não estava com isso preparado em mente. Pegadinha. Pois é, eu não gosto quando quebra a temporada, cara. Porque dá umas rachadas assim na lógica da coisa. E não precisava. Talvez eles fizeram isso para não ficar com um espaço muito grande entre o lançamento ou, sei lá, para tentar adorar a pílula mais tempo, não sei. Mas é ruim porque você está assistindo, de repente são poucos episódios e acaba, e aí? E aí você vai esperar mais um tempão para vir outra. Não sei. Eu prefiro que seja direto e com um espaço menor entre uma temporada e outra, né? Bons tempos que a turma fazia tudo uma vez só e lançava. A próxima agora é só 2026, não tem uma data certa, 26. Só o ano. A turma custa para fazer as... Tinha uma questão também lançar algum tipo de spin-off, igual lançaram da Atomic Eve, da Atomic Eve no teve, meio né? do... Um mid-season. Mid-season eu acho legal. Porque com mid-season... Tem dois boatos, né? Um é Guardiões do Globo, que é contar histórias tanto da equipe antiga quanto da nova, né? Essa nova formação. E nos quadrinhos tem uma série separada. Depois que Invencível fez muito sucesso, ele tem duas séries separadas, né? Dois spin-offs. Um é Guardiões do Globo, o outro é Wolfman. É do lobisomem lá, que aparece, né? Nessa temporada aparece lá o lobisomem. Aparece. Quando eles estão presos lá pelo Dr. Sísmico e tudo. E eu vi uma notícia que vai lançar lá daquele personagem que é o leão lá, o cara de leão.
Battle Beast. Isso. Eu não sei Battle como Beast. é que é o nome dele em português, traduziram ou não? Eu falo isso porque é o seguinte, eu jogo joguinho do Invencível no celular. Então o joguinho, os nomes estão todos em inglês. Agora eles traduziram até. Mas aí eu tô acostumado com os nomes em inglês. Não é porque eu assisto em inglês com legenda, mas eu não decorei os nomes em português. O Battle Beast, quando ele apareceu e deu um cacete no Mark, eu achei que ele fosse ter um protagonismo muito maior. Isso foi na primeira temporada. Pra quem não lembra. Pra segunda, assim. Mas ele ainda vai ter, ué. Você lê os quadrinhos? Não, tô falando pra animação, pô. Pois é, ele vai voltar, ué. Ele Acabou de ser resgatado nessa temporada, né, da prisão ali dos Viltrumitas, pelo Alien e pelo Omni-Man. E ele vai entrar para a coalizão dos planetas. Então agora ele vai ser parte da força de combate contra os Viltrumitas. A gente teve eu achei que ele ia ser o grande. Dele, né? Eu achei que ele ia ser um grande antagonista na segunda temporada e não foi. Ele demorou a aparecer. Não, ele nem apareceu na segunda temporada. Não, ele demorou a aparecer agora na terceira. Né? Ele não pode, sabe por quê? O Mark, à medida que ele vai ficando mais velho, ele vai ficando mais forte, né? À medida que ele vai treinando, apanhando e tudo, ele vai ficando mais forte e tudo. E o Battle Beast, hoje em dia, ele é uma das criaturas mais poderosas do universo. Talvez mais poderoso. Hoje, na série atual, o mais poderoso com ele é só o Trag, que é o regente dos Viltrumitas, que ainda não apareceu, mas que já está confirmado para a próxima temporada. Ele vai ser apresentado na temporada 4 agora. Caramba. Né? E o Trag é o grande vilão da história. Ele é o grande vilão da saga do Invencível. E assim, se você não viu os quadrinhos, eu não vou te dar spoiler, não. Mas uma das melhores lutas que existe no Invencível é do Battle Beast. Que doido. Entendeu? É uma coisa que dura dias, é uma batalha que dura nos quadrinhos, é muito legal. O Battle Beast é um personagem legal. É um personagem Ele legal. é legal. Eu li pouca coisa, cara. Tipo assim, se você for olhar ele vai ganhar se for olhar assim, quem é mais forte, quem é mais fraco, não sei o que, no universo do Invencível, os dois mais poderosos é o Trag e o Battle Beast, hoje em dia, entendeu? Só que o Mark, cada vez que passa, ele fica mais forte. E ele tem a Atom Eve do lado, né? A Atom Eve, cara, ela é muito poderosa, mas eu tenho a impressão que a galera não dá toda a possibilidade de poder que ela possa ter. Mas ela tem uma trava genética que ela não pode manipular matéria. Eu acho que talvez até por isso foi feito contou a história dela antes da temporada, né? Mas toda vez que ela chega próximo da morte, ela destrava essa trava dela para ela poder se reconstruir. Mas ela voluntariamente não consegue manipular, senão ela pegava e transformava o cara em concreto, em pedra e acabava. Explodia, desmanchava o cara. Só que o lance é o seguinte, ela tá o tempo todo manipulando os átomos, né? Era igual, como é que chamava aquele cara que tinha na Marvel? Na Marvel ou na DC? Na DC é o nuclear. Não, na Marvel tem o Proteus, que era um dos filhos do Xavier, que conseguia manipular Não, velho, eles até sumiram com ele, só. Ele parou de... É o Legião que você tá falando. Não, muito mais velho. Ele, nas Guerras Secretas, quando o Beyonder acaba a guerra... você tá falando o Homem Molecular. Homem Molecular. Owen Reese, que é o nome dele. O Homem Molecular. Ele sofreu Owen Reese. Ele sofreu um acidente num reator nuclear, uma coisa assim, e ele consegue... Ele é uma das criaturas mais poderosas da Marvel também. E aí, nas guerras fala que o Dr. Destino prendeu ele, né, e usou ele como fonte de poder para construir as coisas que ele precisa. Aí o Beyonder explicou pra ele qual era o poder dele, aí ele parou de ser vilão, parou de ser nada. Ele falou assim, eu não preciso de nada, ele manipulava qualquer coisa. Que é basicamente o poder da Atomic Eve, ela faz pipoca. Ela pode fazer... As primeiras Guerras Secretas, quando o Beyonder explica pra ele tem um relacionamento amoroso ali com a Vulcana, que era uma mulher que foi transformada em vilão, foi criada pra série também, pra vender bonequinho, né? Depois ela virou parte do universo Marvel. E aí ele parou de ser, tipo assim, ele não se mete em confusão mais. Ele não precisa. Mas na Guerra Secreta, no último Guerra Secreta, o Dr. Destino pega ele tá instável mentalmente e usa ele como fonte de energia para poder construir um mundo de batalha, um mundo novo e salvar o universo, entendeu? É porque ele é poderoso demais. Aí eu acho que é o seguinte, a Atomic Eve, ela tem esse monte de poder. Ela tem um poder só
Só que é pra fazer qualquer coisa. Assim, ela poderia pegar lá. Ela tem um poder ilimitado. Ela pode pegar. Porque ela, quando ela luta, ok, vai lutar contra lá o Conquistador lá. E ela faz aquelas barreiras lá da energia dela. Mas se ela fizesse placas de titânio em volta dele e caixas de titânio em volta dele, ele ia conseguir sair, mas retardava. Só aquele momento da luta com o Conquistador que ela aumentou a densidade do ar. Aquele foi legal. E segurou o soco. Mas, agora, ela luta com um cara muito transformar menor. o ar dentro dele em chumbo, uma coisa assim. Talvez não matasse o Viltrumita, mas poderia mobilizar. Dar um trabalho nele. Assim, eu acho que eles exploram um pouco o poder dela. Mas aí também vai dar. Eu acho que o que eles colocam nos quadrinhos explica mais. O poder dela depende muito da imaginação e das coisas dela, entendeu? Então, assim, quando ela tá na batalha ali, o que ela consegue pensar é aquilo que ela tá fazendo. De repente, se ela, né, trabalhasse mais, tivesse mais experiência, ela poderia fazer outras coisas diferentes. Mas eu não acho que é porque não é ela que não é explorada, é o perfil dela. Mas eu acho que eles trabalharam bem na série. Porque na série não só mostrou quando ela fez aquele parquinho, que acabou, que ela resolveu ir para uma faculdade para estudar a construção, entender como é feito, para poder melhorar os seus poderes. Ela fez um prédio, não foi? Ela fez um parquinho. Ela fez um parquinho, ela fez um prédio lá e caiu. Caiu. Então, assim, ela foi fazer arquitetura. Não sei se é arquitetura. É chamado de arquitetura lá. Mas acho que é engenharia, né? Tá mais para engenharia civil. Mas, assim, ela foi para entender como as coisas são feitas para poder melhorar o serviço. Então, assim, o poder dela só depende do conhecimento dela. Mas agora, se ela fizer caixa de metal naqueles vilões bunda suja que eles lutam de vez em quando, ela já teria sido muito mais poderosa, muito mais eficiente do que todos os Viltrumitas ali. E acaba que no final das contas ela só solta o raizinho e faz as paredinhas. Ela não faz grande. Eles não exploram muito o poder dela. Que eu acho que a turma consegue colocar isso. Ela tem a mesma idade do Mark, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Tem uns 18, 19? Agora ele deve estar agora não, agora uns ele 20 começa e poucos, a série, ele tá com 17. É como se fosse um ano cada temporada. Então ele agora tá com 20 ou 19, uma coisa assim. É a mesma coisa dela. Então ele não tá com o cérebro formado. Difícil é saber a idade do Oliver. Do Oliver é complicado. Oliver ele é muito mais novo, né? Ele tem a raça da mãe dele, tem um crescimento acelerado. Então assim, ele não tem como. Tanto que eles falam assim, ele vai ser adolescente. Quanto? Semana que vem? Não, é um pouquinho mais. Ele tem ciclo de vida de inseto. Mas ainda não sabe se ele vai aumentar, se ele vai depois estabiliza. Não tem, ainda tá... a teoria... Não, isso fala na série. O pai dele, o Omni-Man, fala que é o seguinte... acontece uma coisa com o Mark. Quando um Viltrumita tem um filho com outra raça que é compatível, nos primeiros anos de vida, ele é mais parecido com a raça da mãe. Ou, né, do que não é Viltrumita. À medida que ele vai crescendo, desculpa, o gen Viltrumita vai se manifestando mais forte. Então ele vai ficando mais parecido com os Viltrumitas. É como se a genética Viltrumita fosse tomando conta. Então, do mesmo jeito que os poderes do Mark só apareceram quando ele tinha 17 anos, e ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais Viltrumita, a mesma coisa vai acontecer com o Oliver. Ele vai ter esse crescimento acelerado, que é característico da raça da mãe dele. Aí quando chegar a uma certa idade, ele vai começar... Que os Viltrumitas são quase... Eles têm o período de vida, né, o span de vida muito grande. Então, quando ele chegar a uma certa idade, quando ele amadurecer, ele vai ser praticamente igual a um Viltrumita. E aí ele vai envelhecer bem devagar, entendeu? Aí ele vai começar a envelhecer devagar. Eles envelhecem. Inclusive, as características dele vão mudar. Entendeu? Ele é roxo, beleza. Ele vai começar a ser branco igual os Viltrumitas depois também. Entendeu? Entendi. Ele vai ser parecido com o pai dele. No quadrinho e na série fala, o DNA Viltrumita ele é muito forte. Ele vai tomando conta da prole ali, né, do filho ali, até a pessoa ser uma cópia do Viltrumita. Você me lembrou de uma coisa, tem um Viltrumita que é negro. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Tem mais de um. Não, o que aparece na série. É o Lucan. Lucan. É o que morre, parece né? mais de um ele na morre, série. né? Um gordão. Lá quando ele luta lá no planeta lá da mãe do... Todos têm bigode, menos as mulheres, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? E eu achei massa quando apareceram os... Porque o Mark, né, o Angstrom, no arco do Angstrom, que agora volta a ter ele de novo, né? Ele permeia por várias dimensões. O grande problema depois que ele fica louco é entender que o invencível é a causa da desgraça dele. Igual esse
esse novo vilão que apareceu lá, o elétrico lá, como é que chama? Não importa. Power Flex, Trex, troço assim. Flex. PowerPoint. PowerPoint. Powerplex. Como é que chama? Powerplex. Powerplex. E aí ele... Como é que chama aquele negócio de carregar o celular? Powerbank. 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 Aí, Powertrain. Aí eles enxergam ele como o grande problema, só que ele é o único Mark de todo o multiverso que não se aliou ao pai. Então todos os outros são do mal. Não é o único, não. Ah, na série fala. Não. Na revistinha, sim. Não. Na revistinha Não, na é série. porque o Angston Levi, ou Levi, a gente sempre fala isso, né? Eles falam Levi. Eles falam Levi lá. É o que não ficou ruim, Ele né? procurou os Invencíveis que são ruins para poder acabar com o negócio do Mark, mas ele não é o único, não. Ele é um dos poucos. Uma coisa que fala na série é que na maioria dos universos, acho que o próprio Angston fala isso, na maioria dos universos ele fica do lado dos Viltrumitas. Isso. E às vezes nem do lado dos Viltrumitas, ele fica contra o pai dele, ele vira um tirano que Também. domina tudo, inclusive o Império Viltrumita. É. Né? Então, Eu tinha entendido quando isso aconteceu, porque isso foi na temporada lá pra trás, né? Que ele era o único. Quando ele apareceu, esse vilão do multiverso, né? Ele deixou entender isso, que o Mark é o único... não, mas não é não. Ele fala, Era o inclusive, único que bonzinho. na maioria dos casos, É. o Mark ele vai pro lado do mal. Ou ele fica doido, ou ele... E agora? Inclusive um dos que ele traz, né, da Dimensões é um que tá querendo salvar a mãe, né? Que tava com saudade da mãe e o acordo era que trazer ele... Que ele ia poder pegar a mãe. Poder pegar a mãe. Mas eu gostei das variantes. Não, foi muito Tem legal, o cara. de bigode eu achei muito bem massa. feito, cara. Eu Muito achei legal. massa. O de bigode foi ele. O de bigode, tem um que é todo queimado, esturricado. Aí, o de bigode eu achei legal, porque efetivamente, por que nenhum tem bigode, né? Aí tem um que tem um bigode, ok. O bigode Porque lá é o mais Viltrumita de todos. de né? todos. Tipo assim, ele Usa a roupa branca. ele pegou a herança dele, né? De Viltrumita e não, eu vou ser Viltrumita. Então, Aí tem bigodinho de Hitler que ele tem, né? tem um meio gordinho, tem um cabelo, tem um magrelo, e eles têm diferença de força, Tem né? um com aquele que parece que é Um meio moicano, punk, moicano. E ok. o que eu achei mais esquisito é um que a máscara é só um pano caído na cara. Sim. Esse eu achei que ficou esquisito. Mas os outros, eu achei que eles tiveram boas ideias em fazer umas representações em torno da mesma imagem. Eu achei que ficou legal, cara. Eu achei... Sim, basta você tampar o cabelo e a máscara ser igualzinha e tampa o cabelo, é outra roupa. Aí você identifica. Tem algumas roupas que tem uma cor diferente. Um detalhe diferente. Um detalhe diferente. Ficou legal. Ficou bem legal. E quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, cara, ali acabou, porque ele é muito forte. E é o que acontece efetivamente. Começa a morrer um monte de herói, né? Porque os caras não são páreos pra ele. Eles pegam os mais fracos, morrem primeiro, os mais fortes vão ficando no final. No fim das contas, quem resolve o problema é o próprio Angstrom, né? Que isola eles lá naquela dimensão, naquele void lá. Mas foram quantos... Que a dimensão que tá vazia, né? Desértica. Mas assim, mas mataram a maioria, né? A maioria foi morta. A maioria que foi morta. Não, foi nem metade. Foi metade. Eram 16, se não me engano. E tinham... Eu acho que 8 foram banidos 8. no final. Então, Metade. assim, metade. Pelo menos foi a metade. maioria, não, só. Eu acho que era 18. Aí... Vou falar 18. 16. E aí, porque basicamente assim, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Mas como é que ele conseguiu convencer todos esses caras que são do mal pra caramba pra ir pra lá? Pra cada um ele prometeu uma coisa, né? E no fim das contas ele traiu todo mundo, que ele achou que ele tinha até mapeado que ele sabia que eles iam trair, até que falou. Achei que vocês iam trair mais calculado tarde. Tudo, né? E acabou que ele que se fudeu, né? Que ficou refém daquele povo lá. Daquele pessoal lá dos engenheiros. Dos engenheiros, cirurgiões, não sei o quê. Que agora ele vai ter que trabalhar pra eles, né? Que eu achei legal. Falando sobre essa invasão dos Invencíveis aí, cara, tem uma das partes que eu acho mais legais da série toda, que é o sacrifício do Rex, né? Sim. A explosão, o Hexplode. E não é que ele personagem é um personagem muito, assim, complexo, né? Nos quadrinhos, mostra a história dele. Mostrou a história dele na série, que ele foi vendido pelo... Foi, ele falou. Mostrou, né? Mostrou. Mostrou. Então, assim, a família dele tava passando fome, passando dificuldade, vendeu ele pro governo, né? Aí fizeram, o cara que era o predecessor do Cecil, o cara que cuidava ali da segurança do Pentágono ali, dos Estados Unidos, compra ele e faz nele alterações ali, faz nele cirurgias para ele poder ter os poderes dele quando ele é criança, e ele vira um agente do governo.
É um agente do governo que eles mandam pra matar os outros, basicamente, entendeu? Matar líderes inimigos, terroristas, qualquer coisa que eles quisessem. E apesar disso tudo, ele é aquele cara, ele é zoeiro, ele é brincalhão, não sei o quê, ele mostra do lado externo uma coisa assim que não é revoltado com o que aconteceu com ele, né? Então, assim, e quando ele volta depois mais velho, ele vê a família dele lá bem e tudo, assim, ele vê que ele não tem lugar ali mais. E assim, ele é aquele personagem dúbio, né? Quando ele trai a Atom Eve, quando ele é namorado dela, e com a né, Multipole e Duplicate. Quando com a Duplicate. Duplicate, ali, né? Aí a gente, pô, que sacana, que canalha, não sei o quê, mas você vê que o cara tem mais do que aquilo ali, não é só aquele, né? Ele é um cara complexo, ele pisa na bola porque ele, sei lá, o cara não teve exemplo de nada, foi criado ali pelo governo para ser uma arma e tudo, e mesmo assim ele é bom, entendeu? E ele vai se achando ali no meio das pessoas e tudo. Muitas vezes ele é alívio cômico, né? Igual quando a garota monstro entra pro Guardiões do Globo lá, eles brigam, a garota monstro dá nele um cacete, entendeu? E você vê que assim. Do mesmo jeito que ele encara ali Invencíveis, né? Ele morre, mas ele acaba, né, conseguindo fazer a equipe, salvar a equipe dele ali enquanto eles estão fugindo, né? E ele se sacrifica. Ele não apela e chega nos finalmente com a menina monstro, entendeu? Então, sei lá, você vê que o cara, ele é uma pessoa, um cara complexo, ele é um cara gente boa, mas que comete erros e tudo, entendeu? Mas que tem o coração no lugar certo. Eu acho muito legal. E ele é um. Invencível é uma série muito boa, cara, desde o começo até o final. E ele teve um plot twist nessa temporada, né? Que ela terminou naquela passagem lá, que salvando o Mark lá naquela outra realidade, né? Que a Eve tira, ele tá como o robô, né? Que tira assim e ela chama, para com isso, Rex. E todo mundo achando, Não, ah, é porque o robô assume não, o então nome isso dele. aconteceu. Então, nesse momento teve o break, né? E todo mundo achando, pô, então o robô, o menino lá que faz o robô morreu, né? E o Rex assumiu, todo mundo ficou pensando nisso, né? E aí o robô, depois que morre, ele Quem não assume. leu quadrinhos, Quem não leu o quadrinho, né? Óbvio, né? E aí o robô assume o nome de Rex. Em Lembrando homenagem. que o lá robô nas. chamava Rude, né? O nome dele de batismo é Rude. Aí Lembrando, acho que ele. foi na segunda temporada que ele falou que ele só tinha o nome dele, né? Era a única coisa que ele tinha dele, realmente, dele era o nome. Uhum. Então é uma forma de continuar o legado dele. O Rex, ele cria um vínculo com a história dele com a encolhedora. Porque a encolhedora ela não foi vendida pelos pais, mas os pais a treinaram o tempo todo, né? Ela falou assim, ela não teve uma infância Lembrando que normal. ela só tem na animação, né? E aí ela... No quadrinho é o encolhedor. É o encolhedor, Não tem romance com ele, entendeu? Ele se sacrifica do mesmo jeito, só que ele não tem esse desenvolvimento emocional que eles fizeram. Eles fizeram isso pra gente se apegar mais ao personagem Pra e ele morrer, ter um impacto maior da morte, entendeu? Isso. Porque tinha alguém que amava ele ali também. Não foi só o sacrifício né, do cara e E tudo. ele tava amadurecendo, né? Nesse sentido. Aham. E a- Mas nos quadrinhos mostra, como o quadrinho tem muito mais espaço, né, cara? São Uhum. muitas edições e tudo. Dá pra mostrar ali ele mudando, ele ficando mais responsável, ele se arrependendo do que fez, ele conversando com a Eve, os dois ficando numa boa, assim, sabe? Ele pedindo desculpa. Ele vai mostrando esse amadurecimento dele. Então, quando ele morre, a gente tem esse mesmo sentimento forte, assim, né? Dá dó do mesmo jeito, e sem ele ter esse romance. E no quadrinho, o encolhedor morre. Aquela hora lá que acho que é Crotalos, eu não sei o nome daquele bicho lá da Sociedade da Serpente desse mundo aí, né? É, Isso, assim, copiado da Sociedade Serpente do Capitão América lá. Mas quando ele engole ele realmente mastiga e mata o cara, e mata, né? entendeu? E na série não, na série ela cresce ali e consegue Explodir, sobreviver, né? né? Ela fica bem machucada, fica no hospital, mas ela sobrevive. O Então Rex toma um tiro na tem cabeça. diferença. Ele toma um tiro na cabeça, levanta e continua falando, né? Não para de falar. Cara, mas assim, isso não é impossível, né, bicho? O cara tomou um tiro, pô, como ele tem essas alterações cibernéticas, não, essas alterações que fizeram nele, às vezes ele tem uma resistência extra e tudo, então não chegou a dar problema, assim. E a gente vê casos, eu já vi casos de pessoa que teve ferimento muito grave, inclusive na cabeça, e estava conversando, fazendo as coisas, né? Então, assim, eu não acho que ali é uma mentira. Eu acho que é possível no mundo de super-heróis ali, um cara que tem uma resistência diferenciada, entendeu? O cara conseguir fazer isso. É. Ele é um super-herói, cara. Agora, Super-herói eu é achei fora que da curva.
Ele explodiu o próprio esqueleto, eu achei... Foi legal demais. Por que ele não explodiu o Invencível lá do mal? Não botou a Mas mão... você viu que ele botou a mão dentro do corpo dele e explodiu o próprio esqueleto. Ele podia ter explodido o próprio. Ia ter, sei lá... O Invencível do mal? Mas talvez tinha que chegar no osso, sei lá. Sei lá, pois. Não é qualquer coisa que ele consegue. Deve ter alguma regra. A regra dele é que ele provavelmente só faz com coisa muito densa. Só que lá na série própria eles falam que eles não conseguem transformar os Invencíveis em reanimado, porque eles têm uma dificuldade muito grande, porque a estrutura deles não é que não muito conseguem, densa. eles vão demorar mais. Porque é muito denso. Não fazendo. Não consegue fazer naquela velocidade, né? Porque eles são muito densos. Consegue, se ele tivesse explodido ele, eu achei que ia ser mais legal. Eu acho. Do que se explodir. Ele explode o cara e morre. Ele mostrava até muito poder, né? Mas é mais sacrifício. Eu achei do caramba, velho. É o sacrifício do herói ali. É o cara que é. Provavelmente deve ter uma regra de densidade que tem que chegar, né? Alguma coisa. Assim, mas que não seja uma pele. Eu né? preferiria que ele tivesse explodido. Não, senão ele podia já ter explodido. Porque muita gente aquele era um dos mais fortes dos que vieram. Porque o mais fraco, quem matou foi a DG lá no Pentágono, né? Falei, esse aqui era um dos mais fracos, era o gordinho. Eles usaram o som e os reanimados pra matar. Sentaram a porra. Mesmo assim, ele destruiu um monte de reanimators, né? Imagina quanto que aquele bicho custa, né? Isso que ele fala o tempo todo, né? Os milhões. Não, e o assistente do Cecil lá? O Donald. Já renasceu uma porrada de vezes. Né? Já morreu. Ele tá no backup já há 38 Não, já tá. Ele foi lutar, né, cara? Foi legal aquela fala lutar. dele, assim. Eu sou melhor lá fora. Meu corpo, né? Quando o cara retira só uma parte dele. Assim. Ali morreu muito herói. Morreu muita gente, né? Cara? E morreu muita gente. Porque assim, as cidades inteiras sendo destruídas. Foi em 2 episódios que praticamente metade da população quase. Porque assim, foi a luta dos Invencíveis, que matou muita gente. Depois teve a luta do Conquista, que matou pra caralho. Mas os Invencíveis são muito pior, cara. Porque não era um cara. Era no mundo, né? Era um monte ao mesmo tempo. Foi assim, foi bizarro. E aí... Foi bizarro, mas o Conquista também matou um monte de gente. Mas assim, era mais localizado, né? Que era onde eles estavam. Só o outro era espalhado pelo globo. Você pega uma cidade daquela lá, metade da população daquela cidade morreu. Quem morar naquele centro urbano... Ele fez mais ou menos parecido à luta que teve com o pai dele. Mas só que muito mais morte muito mais intenso. E você sabe que ali rolou um crossoverzinho, né? Que o Conquista, quem dubla ele é o Jim Morgan. E quem faz o Mark é o Steven Yeun. Né? Que na época lá era o Negan do Walking Dead que matou o Glenn, né? Então o Glenn e o Negan ali, que foi a morte assim mais, acho que foi uma das episódios mais vistos do Walking Dead, mais impactante que tem. E assim, pra quem não sabe, início de uma temporada, o criador de Invencível é o criador de Walking Dead. Ele fez o Walking Dead, depois uns anos depois ele lançou Invencível. Né? Então, assim, além de ser do mesmo criador, né? Do Robert Kirkman, além de ser do Robert Kirkman, os dois universos, né? Os dois mundos ali, eles ainda pegaram os atores que fizeram o Glenn e o Negan para poder ser o Mark e o Conquista ali. Seria mais legal se o Negan fosse o Trag, né? Que é o imperador dos Viltromitas, mas ficou legal no Conquista também. Ficou legal. Tem uma coisa que falar que não tem no quadrinho, você pode até falar, Vitor. Aquele momento que o Conquista começa... eu sou uma vítima do meu sucesso. Não tem isso. Não tem aquele chororô, não. Que é viadagem. Conquista é conquista e pronto. Eu achei aquele negócio ruim também. Eu achei que lá foi, assim, desnecessário. Meus pares não gostam de mim. Os Viltrumitas não... Tem medo de mim. Sou sozinho. O Conquista... Ele é um cara que gosta de saber que ele é foda e que ele é o cara que quando tem que mandar matar, destruir, ele faz isso tudo, entendeu? Ele é muito mais sádico, muito pior do que... Eu achei essa luta final meio anime, tá? Eu achei essa luta final meio anime. Não as cenas que eram igual... As conversaiadas do caramba, chororô. Né? Aí ele vai lá, dá um super golpe e fala, hahaha, isso é o seu máximo, hahaha. Bicho, isso é muito anime, isso é muito chato. E lá, esticando lá o irmão do Mark, né? Não, mas isso aí, eu achei que ele ia morrer ali, inclusive. Isso aí rola no quadrinho. Mas eu achei que ele fosse até morrer ali. Mas esse negócio, ele vai lá, arrebenta de pancada, destrói...
isso é o seu máximo. Aí outro, não é possível. O meu super golpe. Esse trem é chato pra caramba de anime. Uma coisa legal. Mas assim, no quadrinho é um pouco assim, sabe, Humberto? Porque como é que no quadrinho o Conquista ele quer um desafio. Ele raramente ele encontra um mundo que desafia ele, entendeu? Uhum. Ele gosta da batalha. Ele abriu mão do nome dele. Ele não sabe, né? Ninguém sabe o nome dele mais. O nome dele é Conquista porque ele gosta da guerra. Ele é um cara, por exemplo, ele não quer ser imperador. Ele quer ser o soldado que é mandado lá pra batalhar. Entendeu? Ele gosta disso. Então, assim, esse negócio dele ficar falando, ele fica provocando, isso é seu máximo, não sei o que, bate mais forte, não sei o que, no quadrinho é assim, porque ele quer um desafio. Só que sai pela culatra, né? E assim, uma coisa que acontece no quadrinho que eles se apresentaram ali, mais ou menos, mas ficou legal, é que realmente o Conquista quebra as duas mãos do Mark. Lutando, ele vai se quebrando todo. E aí o Mark vai dando cabeçada nele até destroçar a cabeça dele, até abrir a cabeça dele lá no meio, entendeu? Fica daquele jeito lá. Então ficou bem parecido com o quadrinho. Uma coisa que eu fico imaginando, né, quando eu vi o Conquista primeiro, quem que deve ter sido foda que cortou a mão dele? Eu pensei nisso também. E segundo, que metal é esse, cara? E que também outra coisa foda pra caralho. E se era metal... Mas você viu que quebra, né? Quando chega a um certo nível de força, não tem jeito. Não tem jeito, mas assim, Atomic Eve... É o mais resistente. Uma liga a Atomic Eve podia ter transformado o braço dele em Maria Mole. Dava, porque é animado, né? Dava pra fazer, é verdade. Simples assim. Mas aí a trava além psicológica dela... Dele, ainda tem aquela cicatriz na cara dela. Que também, aquele buraco na cara dele. Pois é, cara. Que fez ele perder a visão do olho. Eu achei... Agora... A sequência de morte muito avassaladora, assim... Pegou o que já era chocante lá com o pai dele, quando ele lutou com o pai, e elevou uma 10ª potência. É muito legal. Mas o falação e o chororô, anime. É a parte do anime. Eu não achei ruim, eu gosto. Eu não achei tão ruim assim. Eu não gostei desse desenvolvimento que fizeram pro Conquista. Eu sou sozinho. Cara, eu achei desnecessário. Eu achei desnecessário. A parte ruim disso tudo é anime. Necessário? Desnecessário. Desnecessário. Eu achei. Deu uma humanizada num vilão ali que pra mim não precisava, assim, saca? Não tem esse trem. Tipo assim, nem todo personagem precisa ser preto e branco, né? Ter tons de cinza, né? Ele pode ser preto e branco, acabou, pronto. Ele é do mal. O cara pode simplesmente gostar do que ele faz. Ele é um bom funcionário. Não, o cara viveu um dos mais velhos, né? Viveu na porrada. O cara já tá acostumado com isso. É doente. Não tem mais nada, não. Ele é completamente agora, psicótico. eu ia falar assim, a gente vai falar do arco do Cecil, né? Que mostrou o negócio do arco do Cecil, foi legal. Que aquela única parte é a única pele realmente dele, né? E... Cara, mas aquele negócio de ter guardado o Conquista, né? Feito aquele negócio ali, cara. Eu lembrei do meme do Casagrande, né? 50% pra dar certo, 80% pra dar errado. Isso é total. É total que vai dar errado. Não, e é engraçado, na hora que o Marco falou... E o Donald fala, você tem certeza? Não, o Marco falou, queima ele. Eu falei, queima como? Porque... joga no joga no sol, ué. O Mark que foi... Orelha. Não raciocinou nesse trem. Mas o Mark no final, o Mark cai ali, velho. Não tinha como ele fazer nada, não. Ele desmaia no final. Não, mas depois ele vai ver o corpo dele. Depois quando ele vê o corpo. Ele podia pegar o corpo, levar embora e jogar no sol. Mas eu acho que ainda só que eu acho que aquele corpo ali era um fake. O de verdade já estava contido, entendeu? Pois é, mas Porque senão o Mark podia escutar batimento cardíaco. Eu pensei nisso também. Assim, Por que não ouviu o batimento cardíaco? Pode ser. Às vezes o Nos batimento... Mas o Mark... ele mostra um corpo fake pra ele. Mas então, o Mark tem personalidade adolescente ainda, né, cara? Ele não raciocina muito bem nas coisas. Não tem experiência. Não, ele é menino bom. Ele acredita nos outros. É menino bom. Exatamente. Ele é ingênuo. Menino bom toma muito ferro na vida. Tomou ferro, ele foi lá ajudar os bandidos, tudo, né? Que apareceu até a Liga do Mal, né? E é uma coisa que eu achei legal agora, né? Como isso aí que o Vitor já adiantou, que eles estão construindo a liga lá do espaço.
Como é A que chama coalizão ali? dos planetas está juntando É. pessoas super poderosas para enfrentar os Viltrumitas. Que os Viltrumitas são poucos, né? São poucos. Isso foi Acho que legal falar na série. sobraram Fala, acho que uns é 12, menos de uma coisa assim. 50, né? É pouquinho mesmo. Falou que são 50 Viltrumitas. E aí, Hoje em dia. e por Só isso que é um segredo isso, né? só que por isso que eles não mandaram mais gente lá. E toda vez que morre É. Viltrumita que morre na série, assim, e geneticamente eles estão muito próximos da extinção. Da extinção. Apesar de serem imortais. E Apesar de também eles cruzar com qualquer raça. Né? mas aí eles não Não, consideram quase Viltrumita. qualquer raça. Eles são. Tipo assim, não é qualquer raça, mas eles. As raças que eles conseguem cruzar, eles podem, né? É. Só que ainda tem a xenofobia deles, né? Eles são É. preconceituosos. E Então ele eles chama de acham puro sangue. que- É. Ele falou que tem menos de 50 puro sangue. E aí eles têm. Que eles chamam até o fim do mar de aberração, né? E duas fêmeas já morreram. Duas fêmeas já morreram. Duas fêmeas já morreram. Ah, não, a Anissa não morreu, não, né? Aquela que foi lá, deu um cacete no mar que foi embora. Não morreu, não. Não, a Anitta ainda vai protagonizar umas coisas mais questionáveis, assim, uma das coisas mais fortes dessa série ainda. A Anitta tem um papel muito importante. né? Quem morreu foi a Tula. Que morreu foi aquela... Quê? Tula foi a que morreu. Foi quando ele foi lá no... Aqui tinha o cabelo com uma faquinha. O cabelo acabou virando lá contra ela, né? Depois foi. na luta lá. Mas ela começa a aparecer naquele momento meio dúbio, né? Quando ela tá com o Mark lá, tentando ensinar ele, tentando convencer Ela vai ele, meio né? testar. Ela vai meio testar o poder dele. A Anissa tem um papel muito importante e ela protagonizou uma cena dos quadrinhos que, tipo assim, deu muito o que falar, virou debate e tal. Então isso eu acredito que ainda vai acontecer na série. Eu acho que eles deram um pouco mais de... Como elas estão dando profundidade, né? Eu acho que elas deram bastante espaço, tempo de tela para ela. Tanto com ela Mark tem essa profundidade do quadrinho. Então, você leu tudo, o Vitor, do Invencível? Você leu tudo deles na revistinha? Tudo, e inclusive eu já comprei todos em inglês, tem tudo aqui. Só que eu comprei os encadernados, são 25 encadernados, cada encadernado, se não me engano, reúne 6 revistas. Eu não sei se são 6, mas é mais ou menos isso. São 25 encadernados, a história toda do Invencível. Além disso, eu tenho os encadernados do Wolfman, né, do Homem-Lobo, e dos Guardiões Globais. Do Homem-Lobo é um só, grossão, e dos Guardiões Globais são 2 encadernados. Que são séries que saíram separadas, né, do mesmo universo ali. A Panini Focado tá lançando as revistinhas do Invencível, tá até aberto para pré-compra já. Tem pré-lançamento. É uma série que eu recomendo muito, sabe? Não vou. Não vai? Não vou. Não vai? Não Então vou, tá bom. pronto. Não. Uma coisa que eles anunciaram da próxima temporada e que eu fiquei curioso é o seguinte: diz que a próxima temporada é um arco novo, totalmente feito para televisão. Ela vai contar algumas coisas da série, vai continuar desenvolvendo, por exemplo, vai aparecer o Trag, que é o Imperador dos Viltrumitas pela primeira vez. Eu não sei quem vai dublar ele, mas já está confirmado. As dublagens já foram todas feitas. Agora é pós-produção. Isso é oficial, tá? Já terminou a dublagem da próxima temporada. Então agora eles estão trabalhando com, né, a pós-produção ali, né, com terminar detalhe da animação e tudo, mas a dublagem toda feita já. Vai sair no começo de 2026. E vai ser um arco focado naquele detetive demoníaco, no Dark Blood, lá, acho que é Damien Dark Blood. Aquilo não tem no quadrinho, né? Não, aquele cara não tem no quadrinho. E aí vai... Agora, eu acho, nos quadrinhos, tem um arco de um cara que ele controla aquela Liga do Mal lá, que aquele japonês velho lá que não tem a mandíbula, que vira o dragão. Face mecânica. Ele trabalha pra esse cara. Esse cara é tipo um cara do mal, e ele é um demônio, saca? É um demônio mesmo, assim, que veio do inferno pra poder dominar as coisas. E aí tem um irmão desse demônio vem pra conquistar a Terra também e tal, e os Guardiões do Globo, junto com o Mark, tem que enfrentar. Mas isso acontece na revista dos Guardiões do Globo, não na revista do Invencível. Só na revista do Invencível só fala que só aparece um pouquinho dessa saga. No Guardiões do Globo eles desenvolvem mais. Então eu acho que eles vão misturar aí essa coisa. Quer dizer, eu não sei, né? Talvez até apareça esse outro herói aí. Mas vai ser uma temporada inédita. Não vai ter essa história nos quadrinhos. Só o desenvolvimento dos personagens, né, paralelos aí que vai ser igual dos quadrinhos. Então eu tô animado para ver. Eu ia perguntar para você justamente isso. Que até agora tá bem fiel. Eu ia perguntar para você justamente isso. Tem, mas tá bem fiel o quadrinho. Tá indo para... Se a gente considerar o que tem de quadrinho, a gente está mais perto
do desfecho ou mais longe? Quão longe a gente está Tá longe pra caramba, tá tipo 20%, eu acho. E aí é o seguinte, se eles lançam agora uma vida própria na revistinha, né? Um universo específico para televisão, aí o troço tende a não ter fim, né? Ou eles estão fazendo isso para terminar logo. Eu acho que se não tiver fim vai ficar meio paia. Mas nos quadrinhos, a gente pode falar dos arcos com os vilões principais. Por exemplo, tem que terminar o arco com o Angstrom Levy. Sim. Depois do Angstrom Levy, tem o arco com o Dinossauro. O Dinossauros, que é um vilão lá, que é um homem-dinossauro, vilão do mar. Ele é um ecoterrorista. Ele quer exterminar a humanidade para o mundo sobreviver, porque a humanidade, como o Humberto fala, sempre vai poder... ela sempre sempre vai decepcionar. O Humberto tem fé na humanidade. É a motivação do Ultron, né? Então aí tem um segundo ar. Depois do Angstrom Levy, tem o principal vilão, é o Dinossauro. Depois são os Viltrumitas. E depois tem um outro vilão para poder fechar. Entendeu? Eu só não vou falar quem que é, porque aí já viram um spoilerzinho que eu acho que é legal vocês verem o desenvolvimento. Já deu um spoiler então, também, assim, quero dinossauro. Você já deu um spoiler. Mas o dinossauro não vai aparecer, não. O Dinossauros é um vilão que vai aparecer, ué. Mas Depois é contra os Viltrumitas, contra o Trag, a Guerra Viltrumita. E aí, por último, esse outro vilão, que eu não vou falar quem que é. Então, assim, se você pensar que tem 4 grandes vilões, 4 sagas maiores, a gente não terminou os primeiros 25%. Não. O Angstrom Levy não tá derrotado ainda, entendeu? Agora, tem um monte de outras sagas permeadas. Você viu que no esgoto lá, aqueles bichinhos lá estão se multiplicando e já vão atacar a Terra. Tem a Sociedade da Serpente do Mal, que eu esqueci o nome dele nesse universo aí, que também, né, já tá com os planos dele lá e vai fazer coisa no mundo. Tem esse negócio dos vilões do demônio lá. Então, assim, tem um monte de outras coisas acontecendo. Tem a parte paralela lá da união, né, também dos planetas, que vai acontecer agora, porque resgataram lá o cara de leão. Vou chamar ele sempre de cara de leão. Battle Beast. Battle Beast. Besta de batalha. É uma besta. É uma besta. Assim, o engraçado é que a série tá numa crescente, né? Você tá tendo múltiplas ameaças o tempo todo, a trama tá ficando complexa, mas eles estão sabendo lidar com isso, né? Porque para a próxima temporada, esse tanto de vilão que ainda existe, coexiste e tudo, tem Viltrumita, tem o Angstrom, tem lá os parasitas lá que estão chegando. Aí sempre aparece um Flaxan do nada para arrumar mais um problema e depois vai embora. Tem a ADG... Os Flaxans vão voltar. Vou dar o spoiler que os Flaxans vão voltar. Porque tem uma saga muito legal ali com a Garota Monstro e o Robô e os Flaxans. E tem também os vilões que tem coisa do futuro, meio bobão, tem eles mas mesmos. Vira foda, né? Igual o cara lá, do doutor lá, sísmico lá, né? Que pareceu na temporada assim como se fosse um vilão meia boca, né? E quase arrebentou arrebentou todo mundo. Então, assim, eles estão fazendo, assim, eles estão fazendo umas... Elas são dinâmicas as histórias, né? Assim, aparece um vilão e o vilão tem um desfecho. Pra não ficar também meio He-Man contra esqueleto, né? É sempre o mesmo vilão, mesma coisa. E outra coisa, né? Eles estão começando também a crescente dos próprios seres humanos normais, né? O medo, porque tá tendo, assim, a cada episódio, assim, praticamente morrem uns 300 mil pessoas. Fácil, Então, assim, os caras estão até com medo de sair de casa, né? Não tem começando a mostrar isso, né? O Paulo, que essa fragilidade, assim, né? Teve gente que falou assim, não, exagerado, é gore demais, é sangue demais, não sei o que e tudo. Cara, se existisse super-herói daquele nível ali, ou não precisa nem de super-herói, super seres, né? Não falando nem que é herói e vilão. Daquele nível, se brigasse ia ser daquele jeito. Tá bem real, eu acho. O irreal é tipo assim, Super-Homem lutar contra o Apocalipse e só os dois se machucar, entendeu? Ou poucas pessoas se machucarem ao redor. Entendeu? Isso é real. Eu era criança... Era uma crítica que fizeram lá do filme Homem de Aço, né? Que ele destrói a cidade lá, muita gente. Fizeram uma crítica. Pô, o Superman não quer fazer isso. Né? Não sei se na verdade, o Superman ia evitar isso. Mas tem hora que ele não ia conseguir evitar. Contra o Apocalipse, por exemplo, é um cara que... Como é que você evita? Se ele joga o Superman onde ele quer. Eu assisti aquelas coisas de Godzilla na época, e depois foram os outros heróis que foram imitando com aquelas, sei lá, as variantes de Ultraman, Ultra Seven, essas coisas. Então, quando eles lutam em cidade, os prédios caem, era pra morrer todo mundo. E assim, engraçado assim, não, e ele salva a população. Cara, ele salvou, mas deve ter morrido uns mais uma 400 vez, mil. Foi salva pela ação de
Spectreman. Spectreman, cara, mas morreram 400 mil. Eu gostava, velho. Quando eu era criança, eu gostava. Pois é, mas era uma coisa que na época eu achava assim, mas gente, naqueles prédios tinha um gente. sistema de alerta, né? Se eu lembro bem da série, eles tinham um sistema de alerta. Inclusive, o cara que era o Spectreman, ele fazia parte desse sistema de alerta. O problema é sair todo mundo na rua, pegar o carro e fugir. Ao mesmo tempo. E na hora que o vilão chegou na cidade. Vamos pensar que em Tóquio os caras conseguem tampar uma cratera gigante em um dia. Eles conseguem fazer um teletransporte. Uma evacuação assim. Dentro da ciência. Não, é fato. Isso é uma coisa que essa série trata. Assim, ela faz o gore todo. Mas é isso. Um herói dele, como aquela luta dele com o pai e a luta dele com Conquista, atravessando vários prédios e os prédios todos caindo. Cara, as Torres Gêmeas, olha o desastre que foi. Agora imagina você atravessar vários prédios por vários quarteirões e caírem, mesmo que não sejam prédios tão grandes. Ia morrer muito mais gente. Inclusive, aquele memorial da luta do Mark com o pai, eu achei pequeno. Eu achei que tinha morrido muito mais gente. Eles falaram que morreram acho que 100 mil, uma coisa assim, né? Nossa, que isso, cara. É muita gente. É gente em absurdo. Eu achei o tamanho das coisas ali. É gente em absurdo. Né? Nessa agora tá fácil do mundo inteiro. A milhões. Ali morreu milhões. Milhões. Porque os caras estavam destruindo Paris, Moscou. Seja 16 ou 18. Cada um no lugar do mundo, destruindo as coisas aleatórias, até chegar um super-herói ali e, matou já um monte. Metade do super-herói. Aí chega o super-herói, começa a brigar. A briga já e pode destrói mais casualidade. Não dá, não. Entendeu? Ali morreram milhões. Ali morreram milhões. Fácil. O ecoterrorista, o dinossauro ali, é só ele continuar fomentando as brigas. As brigas que acabam com o homem. Não precisa, ele não precisa se expor, não. A cada ano tem uma briga dinossauros. A cada ano tem uma briga dessa. Ele é o 10 anos tem. Ele é o Sauron do universo do Invencível. Ele é um cara que ele tem. Quando ele vira o dinossauro, é como se fosse uma outra entidade. É tipo o lagarto e o Dr. Connors, entendeu? Só que o dinossauro é super inteligente. E o humano que ele se transforma é um cara normal. Não é burro nem muito inteligente, é normal. Ele é super inteligente. Então, assim, além dele ter força, né? Ele vira um bicho grandão, parecendo um tiranossauro Rex, só que sem os bracinhos pequenininhos, os bracinhos mais compridos, o bracinho proporcional. Consegue bater palma. Consegue bater palma, consegue brigar e tudo. E assim, ele é muito forte e ele é super inteligente, ele vira um gênio, entendeu? Só que ele vê a humanidade como um parasita ali no mundo, entendeu? Então ele quer acabar com a humanidade toda. Ele não precisa. E é um personagem bem interessante também. Cara, Robert Kirkman, ele teve muita manha quando ele criou. Do mesmo jeito que ele teve a manha quando ele criou o Walking Dead, o Invencível, por exemplo, o Mark chama Mark Grayson, é uma homenagem ao Dick Grayson, né? O primeiro Robin, que hoje é Asa Noturna e tudo. E ele tem muitos Guardiões do Globo, claramente, são a Liga da Justiça, entendeu? Os amigos dele lá, o primeiro grupo de super-herói que ele entra, claramente, são os Jovens Titãs, assim, são inspirados nele. E ao longo você vai conhecendo outros personagens que tem a ver com os outros super-heróis, tanto da Marvel quanto da DC, né? O Invencível, ele foi publicado... fugiu aqui a editora, Humberto, lembra aí que foi criada com o pessoal que saiu da DC e da Marvel e fez lá, não vou lembrar não, cara. Terceira maior editora aqui dos Estados Unidos. Não é Dark House, né? Dark House não, pra onde o Rob Liefeld foi, o Todd McFarlane, foi Spawn, foi todo mundo, Savage Dragon, eles até apareciam nos quadrinhos, né? Não aparece na série de televisão porque é muito direito autoral envolvido. Image. Mas o Invencível vivia no mesmo universo do Spawn, Savage Dragon, Wildcats e por aí vai. Image. Image. Então, ele teve muita manha do que ele criou. Então, assim, é uma homenagem, mas ele vai além da homenagem. Ele tem uma identidade própria que criou uma série de super-herói muito bacana. Eu queria falar com vocês uma coisa assim, não sei se incomodou vocês, pra mim não me incomodou, eu gostei, mas eu vi que muita gente que tava comentando sobre, principalmente a última temporada, falou muito disso, né? Que ele tem um momento em que os traços são bem grosseiros, né? Bem, vamos dizer assim, animações mais
próximas do tracinho do quadrinho, né? Não tem... Você até fala, o cara nem pisca. E depois tem as grandes, nas lutas grandes, realmente animações mais com física, com tudo. Vocês perceberam isso? Não, eu não. Nem eu. Pois não. é. Eu acho que meu olhar para animação é diferente do que para live action. Live action, quando tem CGI e o CGI incomoda, para mim choca mais. A animação, se ela é mais estática, se ela não respeita tanta física, eu acho que foi na primeira parte, não sei se foi na primeira parte da terceira temporada ou foi na segunda, que eles tiveram ele foi numa Comic Con. Não sei se vocês lembram. Que ele tava falando lá, os recursos para economizar na animação. Que você ele fala. Eles têm vários recursos assim, né? E nessa terceira temporada, né? Depois eu fui percebendo isso. Eles têm realmente um momento em que a animação é mais parada, tem menos movimento, né? E aí nas cenas de luta, sim, desenvolvimento. Então você tem se você olhar com esse olhar crítico, você vai ver um pouco de estranheza. Mas pra mim, cara, eu gostei porque me lembra o quadrinho, né? Ele me remete cara. muito no o quadrinho. Me lembra muito o quadrinho e tem esse desenvolvimento assim. O quadrinho, o desenhista do Invencível, quando ele começa lá a trabalhar com ele, não tem os desenhos tão bons quanto ele termina. Como é que fala? Ele vai se desenvolvendo, vai melhorando à medida que ele vai desenhando ali, entendeu? Pois é, então, assim, as isso que é legal, né, são muito melhores que as primeiras. E eu acho que a série acaba sendo um pouquinho assim também. Isso que é legal, né? Você remeter à própria mídia, né? Então, quem não conhece a mídia, ali podia ser um 3D, fazer Não, gente, ele tá remetendo à mídia onde é que ele foi inspirado. A gente viu revistinha desenhado por diferentes desenhistas. Tinha desenho que tinha perfeição. Você pegava as coisas do McFarlane lá com Homem-Aranha, com aquela plasticidade do herói que você esperava ter que não tinha. Mas anatomicamente tudo torto, mas você achava legal. Aí tinha coisa que você pegava. Legal. Wolverine, que tinha uns desenhos fantásticos. Aí tem aquele Wolverine horroroso que parece um homem das cavernas esquisito, quadrado. Então, assim... Você pega Cavaleiro das Trevas. Né, cara? São conceitos. Cavaleiro das Trevas, aquele desenho do Batman com aquela cara quadradona, ele é fenomenal. Anatomicamente incorreto, mas é fenomenal. Aí, funciona assim, para aquela história. Funciona para aquilo. Então, assim, eu tenho... Isso aí que o Vitor falou, eu tava pensando aqui. Eu abro muita concessão para esse tipo de desenho. Tem desenho que você pega, dá pra você pegar aquele quadrinho e emoldurar, que é fantástico o desenho. Tem coisas lindas. Tem coisas que você olha e fala assim, que desenho horroroso. E tem desenho que você fala assim, cara, isso aqui tá tudo errado. Mas tá legal demais. Cara, pra quem conhece de anime, tem alguns animes que você fala, caralho, que coisa esquisita, mas ficou tão legal. Tipo, JoJo Bizarras Aventuras. Cara, é uma coisa completamente diferente, por exemplo, de Dragon Ball. Mas, assim, são conceitos diferentes, cara. Então, isso que a gente fala, assim, de obras também, quadrinhos. Aquilo ali, por exemplo, você tá aí com o Mark aí, tá vendo? Ele não tem uma grande definição no rosto dele. Quem tá no YouTube e vendo o vídeo, você vai ver aqui no fundo aqui. O Mark e o Rex. O Mark e o Rex ali. Você não tem um desenvolvimento ali. A boca, o rosto. A boca, o dente do Mark. O Donald, eu não sei se ele tem um lábio grande ou se ele tem um bigode. Exato. Eu nunca sei. Aquele desenho, eu não sei se é um lábio grande pra cima ou é um bigode. Esse é o conceito da própria mídia onde é que ele foi desenvolvido. O Donald. Assim, tem hora que Donald é o lábio grande. Tem hora que assim, parece bigode. O quadrinho é um lábio grande. Mas no desenho tem hora que pode ser um bigode. Porque ninguém tem esse lábio. Ninguém tem lábio direito lá. É só um risquinho. Ele é bem estudo. E aí mas eu acho que é o seguinte, é uma coisa que o Vitor falou. O CGI é feito ou para ser uma coisa próxima ao desenho ou para ser uma coisa próxima à realidade. Quando ele é próximo à realidade e ele é estranho, ele cai num vale da estranheza, porque tenta ser muito parecido e fica esquisito, aí vira o CGI do Flash, que é o benchmark da ruindade, aquilo incomoda. A nossa referência. Se aquilo fosse desenho, a gente não ia incomodar. Não ia. Porque a gente trata o desenho como arte, a expressão artística do cara. Agora o CGI, não. Ele é para tentar imitar. Outra coisa, você falou aí de Cavaleiro das Trevas, Asilo Arkham. Aquela arte do Asilo Arkham serve para mostrar a loucura, serve para mostrar, entendeu? Então assim, cada obra no quadrinho, isso é muito claro, tem desenho que vai combinar com a narrativa. Então assim,
O desenho mais próximo do realismo, para algumas histórias, não funciona tão bem. Então, assim, hoje em dia, né, já há muitos anos, eles escolhem os desenhistas de acordo com o que eles querem contar. O desenhista que tem a ver com aquela obra ali, entendeu? Então, assim, o Batman do Frank Miller, ele tem toda uma simbologia, toda uma anatomia que quer passar uma mensagem. Por exemplo, igual o Sin City quer passar também. Entendeu? Aí você pega Asilo Arkham, é outra coisa. Né? Tem histórias que o visual não pode não ser tão importante, mas dependendo da mensagem que você quer passar, isso aí tem muita importância. Isso que eu ia te falar, Vitor, que às vezes é escolha artística, por exemplo. Arte. Porque quando você faz, às vezes, por exemplo, o Invencível, ele tá dentro dessa categoria. O que acontece, o roteiro, as conversas, é muito mais profundo que o traço. É a mesma coisa, por exemplo, as tirinhas, né? As tirinhas, né? A charge, o mais importante é a mensagem que está passando. Né? Então, por isso você tem charges, assim, que são traços bem muito simples, mas, pô, tem um conteúdo ali, uma coisa de reflexão muito profunda. Cara, pra mim, o desenho o melhor tirinha do Brasil, pra mim, é do Nickel Nause, Fernando Gonzalez. E os desenhos dele são, pra mim... Nickel Nause é Laerte, né? Não, Fernando Gonzalez. O desenho é característico dele, é um desenho que é propositadamente feito daquela forma. Se você pegar os primeiros desenhos, as primeiras tirinhas dele eram completamente diferentes. Aí você tem o rato com a cara meio torta, os olhos tortos, as posições, assim, aquilo faz parte da mensagem que ele quer te passar. Não necessariamente. Às vezes o desenho é até mais legal, ele faz a história, o enredinho com 3 quadradinhos, ter mais graça do que a própria história em si. Eu lembro de uma que era fantástica, assim, que tava a rata com o filhotinho, aí passa assim, então, o desenho tem um risquinho e um morcego. Então os 2 primeiros quadrinhos são em silêncio. Aí o último ele fala assim, olha, irmão, e um anjo. Eu lembro desse também. A historinha, a piadinha é bobinha, mas com o desenho fica muito legal, porque a cara da mãe olhando para ele, o menininho com o olhinho, o ratinho com o olhinho de filhote, para aquele desenho meio tosco, de propósito, é muito fantástico. Assim, aquele desenho, ele dá muito mais ambiência para a coisa toda. Então, assim, é isso que você estava falando. Entre um desenho mais simples e um desenho mais detalhado, eu acho que aquilo serve para base artística, a expressão artística de quem está fazendo o desenho, ou das pessoas, né, se for uma equipe que estão fazendo o desenho, e elas fazem parte da mensagem que está querendo ser levada. Se você pega um desenho igual o do Asilo Arkham, para quem não conhece, é uma das melhores revistinhas da história, ela é do Batman, né? O desenho é uma obra de arte do começo ao fim. E pega esse desenho e coloca no Invencível, não tem menor sentido. Não tem sentido. Menor sentido. Porque ali não está precisando passar a expressão da loucura do Coringa. Psicológico. Nada. A pressão da solidão e da obscuridade do Batman. Não tem isso. Isso fica muito claro naquele episódio que mostra o desenvolvimento daqueles 2 vilões que apareceram lá quando brigaram com o Mark lá, que apareceu. Os gêmeos? Não, que era um casal que não tem fala nenhuma, tem só a música. E eles vão desenvolvendo porque eles não queriam ser bandidos, tentaram viver honestamente, tentar trabalhar. Mas o Tenant e o... Como é que chama o outro? Lava? Eu vou olhar aqui. E aí eles têm um Derretedor e Tenant. E assim, é um roteiro aquilo ali. Aquilo literalmente é um roteiro. Não precisava de ter uma grande desenho ali, né? E aquilo ali não tem nos quadrinhos também. Aquele desenvolvimento das cenas junto com a música, finalizando com aquele negócio que eles não conseguiram outro caminho sem ser o bandido. Não é que não conseguiu, né, velho? Não, mas a vida é difícil. A vida é difícil, né? Eles foram tentando. Mas não dá pra passar pano e falar assim, então eu vou ser super vilão, porque... Entendeu? O Mag Maniac e o Tether Tyrant. Mas voltando à questão do conceito, aquilo lá é uma grande metalinguagem que foi feita ali. Não, eu concordo com você. Foi muito legal a metalinguagem, tudo. Foi um episódio bacana. Não tem no quadrinho, então foi novidade pra mim. Agora, falou assim, aí você tá com esse discursinho aí que os outros têm que... Não, o pessoal vira bandido porque a sociedade
Elvis. Até que não, porque você vai ver o cabeça lá de metal lá, como é que chama ele? Cabeça de metal? Aquele vilão lá que o Titã destrona ele. Que ele até falou que na prisão eles não tinham equipamento, que ele tava todo falhando lá. Que ele tava falhando. É muito bom, muito bom. Não tinha manutenção. Ele é mal por mal, cara. Ponto. Né? Não. Eu sei que a vida não é fácil. O próprio Titã, cara. O próprio Titã, ele quis poder, cara. Ele não tá ali só pra proteger a filha, não. Eles criaram uma coisa assim, o cara que vira vilão porque ele está desesperado, não sei o que das quantas, e usa o poder pro mal. Eles fizeram essa... Só que não é assim. A gente sabe que não é assim, né? Ele podia, com o próprio poder dele, eles podiam trabalhar com outras coisas que ia dar dinheiro pra eles e tudo. Podia trabalhar de segurança, podia... em vez dele usar o poder dele... Se ele continuar como capanga, ele ganhava mais dinheiro. Agora o lance ele vai usar o poder... Toda vez que ele vai usar o poder, ele vai usar pro mal. Quando ele não usa o poder dele, ele vai fritar hambúrguer. Aí, tipo assim, ele tem uma habilidade e ele não usa a habilidade. Quando ele vai usar, ele só usa ela pro mal. Pois ele podia ser segurança, trabalhar para uma firma igual a Eve montou lá dela e do My Invencível Company lá. Se eles fizessem uma empresa para retirar destroço. O capanga, o braço direito dos dois lá, que cai transportável, ele podia trabalhar pro Cício. Só transportando. Só transportando. E aí economiza toda a máquina lá de transporte lá. Empresa de logística. Ué. E o Tyrant podia trabalhar ajudando a tirar destroço, porque deve dar maior dinheiro isso lá, porque tá tudo destruído. Com certeza. Aqui, deixa eu falar uma coisa legal do Power Bank lá. Powerplex. Cara, que esposa filha da puta, hein, cara? Ela só pondo filho no cara, vai lá, você tem que fazer isso mesmo. Faz isso, vai lá, tá. Aquilo ali eu vou te falar que eu acho que a morte da família dele e esse desenvolvimento dele ali, eu achei meio fraquinho, assim, sabe? No quadrinho eu acho melhor. Tipo assim, a mulher ficou, igual você falou, ficou estimulando o cara a fazer uma vingança, tipo assim, sabe? Porque a irmã dele morreu lá no negócio. Botando o filho na meio reta. Uma loucura sem lógica. Tipo um personagem igual o Coringa, ser louco, fazer tudo. Você sabe que ele é louco. Outros personagens que ficam loucos também. O cara não, ele faz um monte de coisa. Tipo assim, ele quer vingar a irmã dele. Não, ele é um cara que ficou traumatizado. E nesse momento de fraqueza, a mulher jogou ele pra esse lado. O que foi claro nessa história foi essa. Se não tivesse a mulher do lado dele, ele não faria isso. Talvez não, Eu não sei, eu não gostei muito ali de como fizeram ele na série, não. Eu acho que pra mim foi o mais baixo ali. Porque pra mim ficou um pouco forçado. Tudo que ele fez assim, sabe? Ficou e exagerado. Era óbvio que ia acontecer aquilo. Tá no mesmo cômodo ali. Ele soltando aquele monte de poder do lado do Invencível, ele vai acabar acertando quem tá do lado. Ele tá fazendo o que ele tá... Ele fez exatamente o que ele acusa o Mark de ter feito. Que é de não preocupar com civis e tudo. E fica culpando o Mark ainda agora. Entendeu? Então... Mas ele matou um Invencível, né? Alternativo. Matou o Invencível. Agora o que eu queria falar é o seguinte. O Invencível, ele tem no Rotten Tomatoes uma aprovação de 96% do público e uma nota de 7,8% da crítica. Nossa. Oi? 7 em 10, tá falando? Em 10, 7,8 em 10. Mas eu achei que você tava falando porcentagem. De aprovação do público. No Metacritic, ele tem uma pontuação de 73. Só de críticos, né? Então ele tem 73% de aprovação. E mesmo as que são negativas, assim, que não tratam ele como uma coisa boa, elas são favoráveis, assim, não é um negócio que destrói a animação, entendeu? Então, assim, o sucesso que eles estão conseguindo de público e crítica dessa série vai ter várias temporadas. Eu só espero que eles não cresçam o olho e comecem a querer fazer temporadas infinitas, igual o Humberto estava falando aí antes. Eu acho que ele tem que ser planejado para ter começo, meio e fim. Tá longe do fim dos quadrinhos. Para mim tá tipo assim, 20% mais ou menos do quadrinho, entendeu? O meu receio é acabar antes. Entre acabar antes e ficar com história sem fim, eu prefiro história sem fim, porque aí você para de assistir e não liga mais pro troço, entendeu? Porque acaba antes, tá legal, não sei o que, de repente corre pra acabar.
Porque vai... Eu acho 8 episódios muito pouco na temporada, Pois é, né, cara? é por Você isso fica que eu querendo acho. mais, bem mais. Cara, a animação normalmente Não, mas tem foi mais, 8, cara. não foi 8 episódios na temporada 3, né? Foi 8 nessa quebra. Não, foi Na 8 ao temporada todo, se não me 3. engano. Vou Eu conferir. acho que foram 8 ao Eu vou todo. até conferir aqui, mas... Cara, animação normalmente tem mais temporada. Olha aí, Vitor. Que fosse São 12... 8, são 8. São 8 Cada totais? temporada tem 8 episódios. É muito pouco, né? Acho que a É primeira pouco. tem 9. O- Não, a primeira tem 8. Aí tem o especial Atom Eve, que acontece da primeira e segunda temporada. Isso. Segunda temporada tem mais 8, terceira mais 8. Podia ter uns 16, 25. Né? Eu tenho uma preguiça dessas séries com o 3 anime, temporadas. normalmente, as temporadas são de 12 a 13 episódios. Quando são É, mas animes de temporadas, Tá, assim. vários animes têm as barrigadas, né, velho? Não, e assim, são 22, 23, 25 minutos, né? Pelo menos o episódio do Invencível é maior, né? Não é muito maior, não. Você lembra quanto tempo tem cada episódio? É Mas menos de eu uma acho que hora. não é muita. É 30 minutos no máximo, eu acho. É menos de uma hora. Eu posso entrar aqui, mas não vou não. Tô com preguiça. Vou ter que abrir o stream. Mas aqui, antes da gente encerrar o episódio, vocês gostaram? Vocês não gostaram de alguma coisa? O que eu não gostei foi do pedaço anime, mas eu relevo. A coisa do Powerplex também eu relevei. Que eu acho a animação muito boa. Assim, eu acho ruim ter pouco episódio. Eles estão sabendo explorar bem os side quests que aparecem o tempo inteiro. Eles não estão criando side quest igual a Marvel faz. Cria um side quest, aí vem com um arco enorme dos quadrinhos e transforma em 20 segundos numa coisa no filme e acaba e aí com ela. você perde aquele quadrinho E tipo perde tudo. o Planeta Hulk. Tipo Planeta Hulk. Aí aparece um vilão e ele morre. Então, assim, eles estão sabendo lidar com isso bem. Eu acho que eles estão conduzindo bem. Para mim é extremamente positivo. Eu gosto bastante da série. E você, Vitor? Alguma coisa que você não gostou? Cara, o ponto baixo pra mim foi o Powerplex mesmo, sabe? Eu acho que ficou um pouco forçado ali a história dele. Tirando isso, mas não é igual o Humberto falou, não é uma coisa que me tira da série, não é uma coisa assim. Eu achei que ali os roteiristas pisaram um pouquinho na bola. Mas tirando isso, cara, eu gostei de tudo. Eu acho essa série muito boa. Eu dou pra ela, assim, uns 9 de 10. Ela é muito... Os personagens são carismáticos. Eu gosto de acompanhar. Eu tô doido. Eu li o quadrinho, eu fiquei querendo ver o que apareceu no quadrinho ali, sabe? O desenvolvimento, tanto de todo mundo ali, do Omni-Man, do Oliver, do Mark, da Eve Atômica, tudo ali tem um desenvolvimento legal, assim, saca? Os vilões são interessantes. Legal. Por mais que tenha uma outra coisa, assim, que sei lá, essas coisas, como é que a gente fala? Que são... que você vê em tudo quanto é tipo de Clichê. animação. Clichê, obrigado. Por mais que tenha uma outra coisa clichê, eles fazem de um jeito que não fica paia, não fica chato, não te tira do negócio. Eu acho também. Então, eu concordo com vocês. A única coisa também que me incomoda, mas também não me tira da série, é aquela chororô do Conquista lá, né? Sabe que foi chato. aquilo ali me incomodou menos. O que me incomodou mais foi a família e o desenvolvimento do Powerplex. O Que eu achei meio ilógico, sabe? Aquilo ali é coisa de doido. E eu não acho que ele era doido, ele ficou doido. Eu acho que ele teve um trauma e tal. Né? O Invencível, a primeira edição dele saiu em janeiro de 2003 e a última em fevereiro de 2018. Então foram 15 anos de quadrinhos. Se você pensar aí, 144 revistinhas que foram publicadas nesse encadernado que eu te falei que eu tenho, que são 25 volumes. Né? Saiu as revistinhas normais, depois saíram os encadernados juntando os arcos. Legal. Então, cara, tem muita história. E se pensar aí que não foi 20%, não foi um quarto do que tem na revista, né? E tem 3 temporadas, dá pra gente ter 12 temporadas pra poder fechar tudo. Eu não sei se eles vão fazer isso tudo, mas... E o autor, ele tá envolvido, né? Ele tá envolvido no projeto. Então ele pode até melhorar algumas coisas, né? Que ele... Com certeza. Né, que não ficou legal, deixa eu fazer uma coisa diferente, né? Tem uma liberdade. Mas tá indo bem, cara. Tá tendo... Tá pra caramba, cara. Uma pontuação bem aceita pela crítica e tal. Isso é legal, né? Que você envolve muito o pessoal que gosta. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio.
Se você quer mandar a sua opinião, faz o seguinte, vá lá no YouTube, no nosso canal, e vá lá nos comentários e deixe sua opinião sobre essa temporada de Invencível, o que você achou. E é isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Um abraço. Até mais.